mãos, fechando os nossos olhos, pedindo ao Pai Maior que nos fortaleça e agradecendo por estar reunidos nesse momento de reflexão, buscando compreender melhor como servir e amparar nossos irmãos que enfrentam a dor da separação temporária. Que a tua luz nos envolva e nos inspire, para que nossas palavras, pensamentos e ações sejam guiados pelo amor, pela empatia e pelo respeito. Ampara-nos, para que possamos ouvir com o coração e acolher a ternura e esclarecer com serenidade, sem jamais apressar o tempo do outro. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Valtênio, você falou que a gente tem que autorizar a gravação, não, né? Não, já foi, já passou. Tá. Você vai compartilhar? Não compartilhou? Não compartilhou. Vou compartilhar de... Tá. Cheia. Agora foi? Não. Mas ele vai. Quando entrar, vocês me avisam, tá? Foi. Não Tá é a sua assim. tela, isso, clica no PowerPoint aí. Pronto, não estou vendo mais vocês. Ok, mas está funcionando direitinho. Então tá, vocês vão me situando. Terceiro botãozinho. Isso. Nosso tema de hoje é como tratar o luto na casa espírita. E devido a esse tema ser tão sério, né, gente, nossa explanação será um pouco expositiva. Mas fiquem tranquilos, porque nós teremos dinâmicas, perguntas, vai ter bastante interação também, tá, pessoal? Então, vamos para uma pergunta, então. O vídeo. É o vídeo. Desculpa. Vamos então para um vídeo, gente. Começando com o vídeo Mensageiro da Paz, baseado na vida de Divaldo Franco. Já vou passar, um segundo. Rosana, descompartilha aí e eu já vou passar aqui. Tá. Queridos irmãos, obrigado pela presença de todos aqui. Hoje receberemos a visita de alguém que para nós é muito importante. Divaldo. Aqui deste lado, é exatamente como você disse. Estamos todos vivos. Agora vá, meu filho. Entre lá, olhe bem nos olhos deles, diga e repita 1000 vezes que a morte não existe. Eu vou dizer, minha mãe. A minha vida inteira. Eu vou dizer. Querida plateia, vamos receber com todo o carinho o nosso irmão Divaldo Franco. Rosana, não esquece do terceiro botão, lá de baixo. Tá, vou pôr primeiro o terceiro botão. Isso aí. Isso aqui. Então, esse vídeo, né? Essa cena, ela resume a missão do Centro Espírita diante do luto, que é testemunhar com amor e convicção que a vida continua,
e que a morte é apenas uma mudança de plano, nunca de amor. Agora é com você, Denise. Então, gente, agora a gente vai interagir, que é a parte mais gostosa, né, que nós gostamos, que é vamos fazer uma pergunta, então. Olha, pode pôr no chat também, tá, gente? Então, vamos lá para a pergunta. Quais as ferramentas que a sua casa espírita oferece para o atendimento do enlutado desde o momento que ele entra no centro espírita? Contamos com a participação de todos, viu? Vamos lá, pessoal? Qual que é a sua casa espírita? Quais as ferramentas que a sua casa espírita oferece? Leila, bom dia. Oi, muito bom dia. Nossa, esse tema é importante mesmo, viu? Que vocês possam transmitir para nós, que todo mundo está ansioso. Existe um trabalho de assistência espiritual que se chama Consolo. Então, tem uns temas específicos, sabe? Que vai dar, assim, o consolo, a esperança e o não apego a esse corpo e materialidade limitada, né, que nós fazemos parte. E tem dado, assim, muito resultado. São 10 palestras, uma vez por semana. É dessa forma que a gente recebe, né, os familiares, aqueles que perderam seus entes queridos. Então, é esse acolhimento que eu conheço. Muito obrigada. Você é um tipo de um grupo de apoio, Leila? Chama assistência espiritual consolo. Então, são 10 palestras, uma vez por semana. E recebe um cartão e a pessoa vai picotando assim, e pode conversar com alguma pessoa lá da equipe, sabe? Para ver como é que a pessoa está, tudo mais, né? E mostrando que a nossa preocupação é até com a vida além dessa vida, não com essa vida agora já. E dá muito resultado, sabe? Porque as pessoas ficam assim, inclusive espíritas, ficam descompensadas, desequilibradas, com perda de pessoas da família em estado terminal. É desafiador, né? Porque a gente fala espírita, né? Até nós espíritas, quando bate, também vem essa incerteza. Um beijão para vocês. Obrigada. Beijo, Leila, beijo. Gilberto? Gilberto? Oi, bom dia, pessoal. Tudo Bom bom? dia, tudo bem? Então, lá no CELS, a gente tem um trabalho chamado Diálogo Fraterno, né? Que eu vou ler aqui, está no panfleto deles, que é um atendimento para pessoas em processo de luto, esclarecimento de dúvidas diante da morte, desabafos, escuta ativa e trocas de experiências. Então, tem um trabalho específico para pessoas que estão em processo de luto, que funciona às terças-feiras, às 9 da manhã e às 19h30. Né, um trabalho de manhã dirigido pela dona Mildes, né? Terças-feiras, As Gilberto? terças-feiras. É um trabalho especialmente desenvolvido para as pessoas que perderam entes queridos, né? Nesse processo, eles passam por um grupinho de apoio também, né? É feito vários grupinhos assim, onde as pessoas podem discutir o seu processo, né? Existe uma palestrinha antes, 10 minutinhos, uma palestra de 10 minutos, depois um grupinho se reúne, divide em grupos, né? E cada grupo tem um ou dois dirigentes coordenando aquele grupo com um tema, para que eles discutam aquele tema lá. E tem a possibilidade também, nesse trabalho, de receber mensagem do plano espiritual, entendeu? É deixado uma ficha lá, né? Tem um grupo de médiuns que faz psicografia, e quando é possível, recebe também mensagem do parente enlutado. Eu mesmo já recebi mensagem do meu pai lá nesse grupo, e da minha sobrinha também. Ah, que legal, que bom. Lá nos céus. Muito bom, Lá no Gilberto. CELS. Obrigada, Gilberto. Nada. Leila, você levantou, esqueceu de abaixar a mão ou você quer falar de novo? Perdão, eu esqueci de abaixar a mão, perdão. Então é você, Dene. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Então, na nossa casa, a gente também oferece a psicografia 2 vezes por semana. São feitas entrevistas, as palestras são direcionadas mais para esse tema.
A gente tem um grupo mensal, que acho que eu já comentei aqui, que é para enlutados de familiares que cometerem suicídio, é uma vez por mês, com acompanhamento de uma psicóloga. E para os voluntários, porque espírita também sofre com isso, a gente oferece apoio desde o momento do velório, enfim, e posteriormente, se a pessoa quiser, a gente vai à casa dela fazer evangelho. Então, esse tema, eu acho que é muito sensível para todos, e a gente tem que ter esse olhar de, por todas as partes, a gente tentar o acolhimento. E em relação a crianças e pré-adolescentes, eu gostaria que alguém comentasse como isso é tratado, porque eu acho que é a parte mais difícil. Tá bom, Deni, Obrigada. Obrigada a você. Vamos deixar a Cristina Genovese falar, depois eu vou perguntar para o pessoal se alguém tem esse tipo de trabalho na sua casa. Cris, tudo bem? Bom dia a todos. Na Casa Espírita, numa delas, né, no Jardim, eles possuem o Evangelho para os enlutados, às quintas à noite, o Evangelho online, onde tem, né, a parte doutrinária, que é comentada, depois, se a pessoa precisa, faz algum comentário. Tá? Legal, obrigada, Cris. Alguém, gente, vocês viram a pergunta da Deni? Alguém tem em sua casa um trabalho para crianças, crianças e pré-adolescentes? Tem alguém aqui que na sua casa tem esse tipo de trabalho? Bom, Deni, a gente vai... Oi, Isabel. Tudo bem, querida? Quanto tempo? Isabel? Ela caiu? Acho que ela caiu, mas vamos deixando ela voltar. Enquanto isso, quem que pode dar uma lidinha aí no chat, gente, as perguntas? Eu dei uma olhadinha, Denise, e as pessoas estão falando de atendimento fraterno, acolhimento. Eu queria perguntar para a Vânia se ela quer falar sobre a casa dela, porque ela disse que eles fazem visitas, também passe, procuram sempre estar perto, né, da pessoa. E a Nilzeli também colocou aqui que eles têm diálogo fraterno com acolhedor, por dialogadores preparados. A Vânia levantou a mão. Fala, Vânia. Bom dia, pessoal. Inclusive, estamos passando por essa situação agora, com o irmão nosso, a mãe desencarnou, né? Então, a gente procura sempre estar conversando com ele, ligamos para ele, perguntamos como ele está. Essa semana mesmo ele esteve na congregação e a gente o abraçou, ele conversa quando ele sente vontade. Temos uma psicóloga também, que ela é voluntária, então ela atende algumas crianças que a mãe também desencarnou. E a gente procura sempre estar perto, sabe? Conversando com a pessoa, perguntando como ela está. Tem a questão do passe, ele também está fazendo um tratamento com passe, esse rapaz que a mãe desencarnou, né? E ele, assim, a gente procura estar sempre renovando a amizade, né? Que isso é muito importante, a pessoa saber que nós estamos ali, né, para ela quando ela quiser falar, a gente vai ouvir sem ter medo de ser criticado, né? Porque muitos espíritos às vezes têm medo de falar o que está sentindo, porque mas não conhece, não sabe que a pessoa não morre. Então, por que a pessoa fica assim, né? Algumas pessoas não conseguem entender que é uma dor, né? É uma dor. E a gente precisa acolher, pois é. E a gente precisa acolher, né? E então é isso que a gente faz. Não sei se eu esqueci mais alguma coisa. Tudo bem, Vânia. Se você lembrar, também você levanta a mãozinha de novo. Tá ok. Tá bom, obrigada. Nada. Oi, Isabel. Estão me ouvindo? Sim. Bom dia, né? Por coincidência, a gente, quando percebe que um tema vem
sendo introduzida na nossa conversa. A gente está vendo que isso já está circulando, essa questão da criança e do jovem. Eu estive conversando essa semana com o pessoal da Associação Médica Espírita de Espírito Santo, e eles costumam treinar, preparar as casas espíritas que solicitam na questão dos enlutados, enfim, esse trabalho que a gente já observa. Mas, por coincidência, conversando com ela, ela comentou que 3 estados pediram para que elas preparassem para poder auxiliá-los na capacitação da casa espírita o atendimento fraterno à criança e ao jovem, justamente com esse foco. Porque a gente, no contexto geral, foca o adulto, né, na questão do consolo. E, então, 3 estados, Recife, Brasília e acho que Rio Grande do Sul, solicitaram praticamente no mesmo momento, solicitaram para elas essa capacitação, porque já fizeram outras, por isso que solicitaram lá para o Espírito Santo. Então, a gente percebe que é uma demanda grande que vem chegando aí. Inclusive, ela comentou com cuidado e com atenção a prevenção ao suicídio, dessa faixa etária. Então, eu achei muito interessante, e achei interessante a pergunta agora, coincidiu, né? É muito interessante mesmo, Isabel, e você percebe que quando começa mesmo o que você fala, de um lado, de outro, é porque nós precisamos começar a prestar atenção que o assunto tem que ser discutido, né? Tem que ser falado. Foi em cima disso que Kardec fez todo o trabalho, né? Exatamente. Exatamente. Obrigada, Isabel. Seu Luiz Cláudio. Eu só queria acrescentar, né, a contribuição do Evangelho no lar e a evangelização infantil, né, junto às crianças. Esses são 2 ingredientes que não podem faltar no atendimento à criança. Evangelho no lar para a família, né, família enlutada, isso é fundamental. Nós temos que incentivar a prática do Evangelho no lar. Naquele momento, o desencarnado está sendo assistido pela vibração da família, pelo amor, da educação, né, as orações. Então, isso, eu queria destacar esse detalhe, né, que é muito importante. Você pode fazer de tudo, mas se não houver essa contribuição à criança, encaminhamento e evangelização infantil, e o Evangelho no lar, mas um pouquinho mais de trabalho. Então, nós estamos incentivando, né, sugerindo que façam Evangelho no lar, isso é muito importante. Eu tenho participado de alguns grupos de atendimento à família, atendimento aos que ficam, né? E destacamos bastante o Evangelho no lar e a prática da oração. É um dos meios pelos quais nós podemos ajudar o encarnado e, consequentemente, a família que está orando, pensando em ajudar o ente querido. É só isso. Obrigada, Luiz Cláudio. O Evangelho no lar sempre é importante, né, gente? Sempre é muito importante. Alguém respondeu aí que é psicóloga que cuida das crianças e pré-adolescentes. Quem foi? Não foi a Vânia, alguma pessoa antes tinha respondido isso? No chat? Não, a Nilzeli escreveu no chat que em São Carlos tem um grupo especializado chamado Cuidando do Luto. Não sei se você quer se ela pode falar, explicar mais. Ela escreveu bastante coisas sobre o grupo, né, sobre o atendimento. Também falou que a USE Intermunicipal de São Carlos envia uma carta aos familiares de pessoas que desencarnaram, com palavras de acolhimento e esperança. Que lindo, né? Isso. Que legal, né? Ô, Nilzeli, conta para a gente aí, então, para as crianças e pré-adolescentes, através de psicóloga e atendimento fraterno na casa espírita, é isso? Deus te abençoe, viu? Bom dia. Com muita alegria. Oi. Eu acho que foi uma pessoa que colocou sobre atendimento psicológico a crianças e adolescentes no centro espírita. Muito legal isso aí. Aqui em São Carlos tem um grupo que tomou a iniciativa de estudar uma metodologia de uma pessoa que, se não me engano, eu sou muito péssima de nome, vamos lá, Rosana de Rosa, deve ser o nome da pessoa, que sistematizou um método, né, uma forma de abordagem, de acolhimento,
específico para quem está no luto. E isso é supra-religioso, não é espírita só, né? Eles fazem uma abordagem sem o aspecto religioso, e a USE apoia porque é um método com passo a passo, e tem ajudado muito. Foi, inclusive, iniciativa de mães que perderam seus filhos, né? E aqui em São Carlos, mães de São Carlos que perderam seus filhos, que se reuniram para fazer esse projeto. É um projeto muito bonito, tem dado um resultado muito bom, e a USE apoia. E há muitos anos, isso é muito, eu não sei, não saberia nem dizer, há 30, 40 anos, a USE tem essa equipe que vai ao cartório, pega o nome, o endereço, nome e endereço da pessoa que desencarnou e manda uma cartinha para a família. E a gente tem um retorno da família dizendo, nossa, essa carta chegou no momento que a gente mais precisava dessa acolhida, desse carinho, né, com a perda do familiar. Então, são dois, além da irradiação de lares, que tem dado muito resultado no centro em que eu frequento. Irradiação de lares, feita por uma equipe à distância e que também de resultados muito bons. Obrigada. Obrigada. Sandra, pode falar e depois a gente passa para o próximo passo. Bom, tem comentário aqui da Carla, tá? Também, depois se a gente pode depois chamar. E aí, eu ia falar que quando, há 31 anos atrás, quando a minha filha desencarnou, eu recebi uma cartinha da escola aqui do bairro, onde ela estudava. E foi muito, não foi uma carta, foi um telegrama, gente. E o telegrama, assim, foi maravilhoso, porque foram poucas palavras, mas as palavras certas, e aquilo me fez muito bem. Então, é bem bacana isso. Por isso que eu falei que era legal, porque eu passei por isso e eu recebi. Foi lindo, muito bom. Que bom, aí uma dica, pessoal, que bom, né? Agora nós vamos chamar a nossa amiga Natalina para continuar para nós, vamos lá. Natalina? Estava fechado. É. Então, vamos lá. Processo de luto. O processo de elaboração do luto é um trabalho de ajustamento à perda, que implica sofrimento, bem como a capacidade de encontrar alguma esperança, conforto e alternativas de vida. Esse processo serve para ajudar o enlutado em diferentes fases. Aí nós estamos citando 5 fases. Aceitar a realidade da perda, ultrapassando a tendência inicial de negá-la. É sempre quando existe a perda e você não tem aceitação, né? 2, reconhecer e lidar com a dor da perda. 3, fazer ajustamentos em diferentes níveis, sendo eles externos e internos. 4, reenquadrar emocionalmente aquele que não está mais presente. 5, integrar emocionalmente a perda. Além disso, é muito importante, gente, valorizar a espiritualidade ou religiosidade. Valorizar a história religiosa da pessoa. A religiosa e espiritual dos familiares, né? Porque isso possibilita a gente identificar num atendimento, por exemplo, a importância dessa pessoa em relação à vida, como é que é a importância dessa pessoa, e assim ela poder ser incluída nos cuidados oferecidos pela casa. Então, é muito interessante que a gente valorize a história religiosa daquela pessoa também. Bom, falando em processo de luto, nós já sabemos que quase todo mundo aqui já teve uma experiência de luto, né, gente? Se não foram todos, né? Porém, nunca é demais a gente, dentro da casa espírita, nós falarmos e lembrarmos a necessidade de nos colocarmos de maneira correta, empática, fraterna. Isso é imprescindível. Nath. Como a casa espírita pode ajudar quem está em luto? 1.
acolhimento fraterno e escuta ativa, atendimento fraterno individualizado, disponibilizar voluntários capacitados para ouvir, consolar e orientar pessoas enlutadas, como já tivemos alguns amigos aí colocando, né? A escuta sem julgamento, deixar que a pessoa fale sobre sua dor, sem pressionar por respostas ou superações. Quer dizer, vamos escutar tranquilamente e não ultrapassar a nossa parte, que é ouvir, né? Temos também palestras públicas com temas consoladores. A vida continua. A morte não é o fim. Os laços de família continuam além do túmulo. O reencontro do mundo espiritual, baseando-se em obras como o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, e os livros de Chico Xavier, Emmanuel e André Luiz. Então, nessas obras, nós encontramos, assim, muitas respostas, né? Onde nós podemos começar a procurar o entendimento, que é um entendimento muito tranquilo e muito devagar, cada um no seu tempo, né? Rosana? O microfone está fechado, Rosana? Cadê a Rosana? Está fechado ainda, Rosana. Questão difícil, hein? Continua fechado, Rosana. Acho que ficou fechado e ela compartilhou. Acho que talvez você tenha que descompartilhar, abrir e fechar e apresentar novamente, Rosana. Desculpa, vamos lá, de novo. Agora vocês estão me ouvindo, né? Sim, estamos. Isso, agora estamos me ouvindo e vendo. O terceiro, realização de grupos de apoio ao luto com base espírita. Nós estamos apenas reforçando o que vocês já falaram que tem nas casas, tá? A gente está lembrando sempre. Criar esses grupos específicos, conduzidos, né, por trabalhadores preparados, nos quais os participantes possam compartilhar suas experiências e receber consolo à luz da doutrina espírita, né? Realizar leituras edificantes, preces em conjunto e discussões fraternas. Seria compartilhar, ler, orar e ser ouvido. Evangelho no lar, muito importante. Incentivar a prática do evangelho no lar, em forma de harmonizar o ambiente, de fortalecer os laços espirituais com entes queridos, os encarnados e desencarnados. Ensinar a importância da prece, por quem já partiu, né? Com amor e desprendimento, como forma de auxílio e não de apego. Beth. Estudos doutrinários sobre a vida após a morte. Incluir nos cursos da casa, nos cursos regulares, né, a desencarnação e o retorno ao mundo espiritual, o sofrimento dos espíritos apegados à matéria, a reencarnação como continuidade da vida, a comunicação mediúnica e a realidade dos reencontros futuros. Também podemos incluir o tratamento espiritual, com passe magnético, água fluidificada, para auxiliar a reharmonização, né? E reuniões mediúnicas privativas, quando apropriado e ético, para que podem dar também mensagens consoladoras, né, com muita responsabilidade e critério.
seriam, né, as comunicações, as psicografias, com muita responsabilidade e critério. Rosana? O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, em especial, oferece ensinamentos que fortalecem a fé e traz uma visão mais ampla sobre a vida e a morte. No Livro dos Espíritos, lemos: a morte é apenas a destruição do corpo e não do espírito. Está na questão 149. Já no Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a vida espiritual com efeito, a verdadeira vida. É a vida normal do espírito. Está no capítulo 23, no item 8. 7. Esses ensinamentos, quando compartilhados, né, com carinho e no tempo certo, ajudam a transformar a dor da separação física em confiança que temos a continuidade da vida, né, e na justiça divina. Por isso, o verdadeiro consolo espírita une amor, escuta e conhecimento. Falar com alguém enlutado exige sensibilidade, empatia e prudência, sempre respeitando o tempo e o sentimento do outro. Pessoal, agora nós vamos seguir com uma dinâmica. Sandra, é com você. Você está sem som. Opa! Vamos lá, amigos. Agora é a hora de vocês participarem novamente, tá? A gente espera aí que vocês nos ajudem. Então, nós vamos colocar 6 frases que normalmente escutamos as pessoas falarem e que, às vezes, nós mesmos falamos, tá? Aos enlutados. E nós gostaríamos que vocês procurassem se colocar no lugar do enlutado. Ouçam a frase e nos digam. Comentem, escrevam aí no chat, tá? O que vocês acham de cada uma dessas frases? Nós vamos uma a uma. Então, vamos colocar uma frase e quem quiser já falar o que acha, já pode falar, tá bom? Ele está em um lugar melhor. Quem levanta a mãozinha ou escreve no chat, o que essa frase representa para um enlutado? Vamos, pessoal, sem medo, sem medo. A gente ouve muito essa frase, né? Ouve muito. O que será que o enlutado pensa? Olha, eu já não falo isso. Ele está em um lugar melhor. Por quê? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é oração, pedir para a pessoa orar. Por quê? E se a pessoa não foi muito legal? Qual o aprendizado que ela teve, o que ela aprendeu? Então, a gente não sabe se ele está num lugar melhor. Meu pai, por exemplo, fumava muito. Quando ele morreu imaginando que estava fumando, assim, ó, com o dedo assim. Então, eu fiquei pensando, como que ele vai chegar no plano espiritual e não vai ter o cigarro? Você já imaginou? Então, tudo que nós fazemos aqui tem consequência no plano espiritual. Então, muitas vezes, qual que é a minha percepção? Eu começo a orar para a pessoa para que ela receba um passe, para ela consiga entender, porque esse negócio de falar que ele vai para um lugar melhor, nem todos nós, né? Vamos para um lugar melhor, né? Então, a minha visão é essa, eu não falo isso. Eu acho até que, dependendo de como a pessoa foi, ela já fica até meio com medo, né, da gente falar dessa forma. Verdade, Helenice, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. Leila. Então, queridos, é bem delicado esta frase, porque nós realmente não sabemos, não é, onde é que está a pessoa, tudo mais. Eu vejo por experiência própria, né, já comentei que a minha mãezinha partiu faz quase 2 anos, e eu pedi a psicografia, mesmo sabendo que ainda era recente. E o meu irmão, que não tem fé nenhuma, para ele ia causar um certo... Eu não quero falar aqui, mas eu nunca pedi psicografia. Um certo desconforto, porque ela começou a psicografia assim, aqui eu choro muito. E aí ela pediu muita oração.
E para o meu irmão isso ia causar uma estranheza, porque ela sempre foi uma pessoa assim, modelo, não é? Então a gente não sabe, né, as angústias da alma, as limitações, então isso daí é delicado. A gente tem que falar, sim, vamos orar bastante, envolvê-la com carinho, pensar nas boas lembranças, a memória afetiva que ficou, mas jamais prometendo o céu ou falando do outro lado, não é? Acho que é bem assim o equilíbrio, né, que o Kardec sempre fala nessa parte assim positiva. Obrigada. Obrigada, Leila, muito obrigada. Senhor Ayrton? Bom dia a todos. Bom Eu dia. acho que não está errado falar isso, né? Mas também não está certo. Isso pode ser consolador, mas a gente tem que orientar. Tem dois aspectos aí que eu acho que a gente tem que orientar os parentes, né? O estado dele, do espírito desencarnado, vai depender do nível de espiritualização dele, né? E principalmente também das vibrações que os entes queridos que ficaram estão irradiando, né? Se as pessoas que ficaram estão com revolta, com dor, o espírito do outro lado também sente, né? Uhum. Muito obrigada. A Kátia, e depois eu pego a palavra de novo, tá bom? Kátia? Bom dia, amigos. Eu fiquei pensando numa situação, né, sobre essa frase. Concordo com o que todo mundo falou, é uma frase que pode trazer algum consolo, mas imagina uma pessoa, por exemplo, que já frequenta a casa espírita, já ouviu diversas vezes nas palestras, né, o destino nosso, quando desencarnamos, a depender do que realizamos ou deixamos de realizar, a depender do nosso estágio evolutivo. Então, ele já vai ter escutado tanta coisa, tanta informação sobre a vida no mundo espiritual, que uma frase dessa pode parecer até uma ilusão, né? Porque aqueles que frequentam a casa, que já têm algum conhecimento ou alguma leitura, já sabem, né, que não vamos ter essa resposta, né? Dessa forma como está. Podemos estar num lugar melhor, podemos estar num lugar não tão bom, né? Então, pensei nessa situação também, por isso o cuidado, né? É muito boa essa dinâmica para a gente refletir sobre isso. Muito legal. Então, no chat, obrigada, viu, Kátia? Muito obrigada. A Carla falou que pode representar consolo, a Isabel falou que não podemos garantir que ele está num lugar melhor, né? A Carla falou que também não fala, a Luzia falou que não podemos garantir, a Neuzeli falou que é muito vaga para quem não entende sobre a vida espiritual, e nem sempre uma verdade para quem entende, além da impossibilidade de saber com segurança. Muito bom. Vamos para a segunda, se preparem. Eu sei o que você está sentindo, e aí? Maria de Lourdes. Bom dia. Essa é complicada, né? Porque, por mais que a gente queira se colocar no lugar do outro, tenha passado supostamente pela mesma situação, nunca é, né? Porque o sentimento é da pessoa. Então, o máximo que a gente pode fazer nesse momento é abraçar, acolher, falar, estou aqui para o que você precisar, mas dizer que eu sei o que você está sentindo. A gente pode até achar que sabe, né? Mas realmente a gente não sabe. Muito bom, muito obrigada. A Carla falou, a gente nunca sabe de fato a dor do outro, cada um é cada um, é isso mesmo, né? A Júnia também falou, vocês querem falar, vocês querem só que eu leia? Mais alguém gostaria de colocar algum comentário? A Júnia falou que a dor do outro é muito difícil falar disso, né? A Helenice, o sentimento é subjetivo, exatamente. Muito bom. Mais ninguém? Carla, por exemplo. Quer falar, Carla? Quando é uma mãe que perde um filho, já falei muitas vezes, eu não faço ideia da dimensão da dor. Ok, a Carla não quer. Muito bem, então é isso, né? A gente não consegue, mesmo tendo passado, a gente não consegue mensurar, né? O que a pessoa está sentindo. É isso? Vamos para a terceira. Tem o microfone aberto. É da Leila. Isso, obrigada, Leila. Então, a frase, tenho certeza que ele preferia assim. Isso, como soa para vocês? Quando alguém
escolhe, né, ou fala. Se vocês quiserem comentar, a gente agradece aqui. A gente tem certeza que ele preferia dessa forma, preferia o quê? Às vezes uma forma de um velório, às vezes alguma decisão a tomar. O que vocês acham? Kátia? Nós não podemos ter certeza de nada, né? Estamos falando do outro. E é muito perigoso, né? Essas frases muito... tenho certeza, é assim, isso traz um peso, né? Primeiro que a gente realmente não tem certeza, e segundo que o efeito pode ser exatamente o oposto do que a gente espera, né? A gente não tem certeza, a gente tem algum conhecimento que é trazido, né, pelos espíritos, que é trazido por Jesus, né, em relativo a tudo isso. Então, muito cuidado, essa é uma frase que, assim, eu passaria longe de dizer para alguém. Principalmente se a gente estiver no atendimento fraterno, né? A Carla falou assim, que ela não tem certeza nem da vida dela, quanto mais a do outro. Pois é, gente. Mais alguém? Luiz Cláudio. Está desligado o microfone. E numa situação como essa, nós temos que nos tornar assim, uma ferramenta da espiritualidade para poder ajudar. Então, nós temos que estar em sintonia permanente com os bons espíritos, para que nós possamos ser intuídos a ajudar. Então, a gente não sabe, às vezes, o que a pessoa está pensando, mas nós estamos ali para... Só o fato de você estar ali próximo, ou vibrando, ajudando, colaborando, se colocando à disposição, já é um consolo muito grande. Por isso que nós temos que ter em mente a primeira frase da oração de São Francisco: faça de mim um instrumento da sua paz, para que nós possamos ajudar, colaborar, mas temos que nos tornar ferramenta, né? Tendo amor, perdão, esperança, levar a fé, ter todos esses ingredientes para que nós possamos nos tornar uma ferramenta eficiente do plano espiritual. Exatamente. Obrigado. Muito obrigada, senhor Luiz Cláudio. Obrigada. Sandra, o Oi. Ayrton colocou assim: cada dor é única e pede acolhimento sincero, não julgamento ou comparações. Exatamente, isso mesmo. Desculpa, não li ali em cima. Ok, então vamos para a próxima? Sem achismo, a Leila falou. Sem achismo, isso. A próxima, como você está? Como você está? Vânia? Olha, essa é uma pergunta, né, que eu acho que a gente nunca deve fazer, porque é claro que a pessoa está triste, né? Então, você faz uma pergunta assim, você vai provocar nela acho que um sentimento pior. Então, eu prefiro, assim, mandar uma mensagem, um coração, você quer vir aqui em casa? Você quer vir aqui tomar um café, comer um bolo? Eu fiz um bolo gostoso. Aí, se a pessoa tiver com vontade de conversar, a pessoa vem. Ela mesma vem. Né? Eu não acho uma pergunta legal, não. Muito bom, Vânia. Carla? Obrigada, viu? Pode falar, Carla. Vocês estão me ouvindo? Sim. Eu acho que essa é uma pergunta genuína. Eu acho que, de fato, a gente falar como você está, a gente abre a porta para a pessoa desabafar, porque às vezes, né, dentro daquela dor, dentro de tudo que ela está passando, ela tem um espaço seguro ali para chorar, para falar os medos, as angústias, né, dentro dessa incerteza do que vem depois, e ter um espaço ali só para falar, eu acho que muitas vezes traz um pouco mais de leveza, né, deixa a pessoa descarregar aquele sentimento. Isso é algo que às vezes eu faço, né? Como você tá? E aí, às vezes, a pessoa traz, ele tem aquele espaço aberto ali para ela falar o que, de fato, ela precisa falar. Eu acho que essa é uma pergunta que vale a pena. Ok. Muito obrigada, Carla. Obrigada mesmo. Vânia. Vânia?
Acho que ela tinha levantado a mão de novo. Será? Pode ser, né? Acho que ficou levantada? É. Ok. Bom, ali a Carla já falou, a Leila, a Maria de Lourdes falou dizer, em vez disso, talvez, né, no que posso te ajudar. E a Leila, fique bem, ore, medite, que fará bem ao que está em outra dimensão e capta nossas tristezas e alegrias. Ok. Mais alguém? Não? Então vamos para a quinta. Você é jovem, pode ter outros filhos. O que vocês acham quando vocês ouvem isso? E caso vocês já tenham passado por isso, o que vocês acham? O que vocês sentiram? A Kátia está fazendo negativo. Pois é, um monte. A Misericórdia, acho cruel. Pois é, gente. Mas acontece, não acontece? Kátia? Fala, Kátia. Quando eu li essa frase agora, bom, pus a mãozinha, né, negativo, eu me lembrei do Chico, né, aquele trabalho bonito do acolhimento, que ele, através das cartas, consolava as mães, né, que perdiam seus filhos. E tem uma história que muitos de vocês já devem ter ouvido, que no momento que ele, numa das vezes, não falou nada, simplesmente abraçou e chorou junto com a mãe, né, então saber o momento. Evidente que ele tinha uma forma especial, esse trabalho das cartas psicografadas, o conhecimento absurdo e absoluto da doutrina, mas entendeu que num determinado momento, com uma pessoa específica, abraçar e chorar junto era o que precisava, né? Então, eu achei que foram muito assertivas em todas essas perguntas, elas trazem bastante provocação para a gente refletir sobre tudo isso. Muito bom, muito obrigada. A Parabéns. Obrigada. A Júnia falou, mata o filho de novo. Pensem nisso. A Leila, sem comparação. O Valteno que levantou a mão? Sim. Foi. Eu tenho 6 filhos, mas nenhum eu posso substituir pelo outro, né? Se perder um, é aquele que eu queria, é aquele que eu vou sentir falta, aquele que eu vou sofrer. Então, eu acho que não faz. Eu me lembro de uma situação que a gente viveu aqui, um companheiro do trabalho perdeu uma menininha de 3, 4 aninhos, por aí, talvez um pouco mais, e a gente ficou sabendo, a família estava desolada, porque foi fulminante, não sei se foi um tipo de doença, eu esqueci o nome, melhor também não falar, mas foi algo fulminante. E aí, a gente viu que o rapaz ia para o trabalho assim, destruído. A gente sabia que a esposa estava assim, em casa vegetando, não queria mais viver, e os avós também muito tristes. E aí eu fui lá com a Mônica, perguntei, né, poxa, quer uma visita, a gente pode conversar um pouquinho e tal, e fomos. E aí a gente leu o livro Crianças no Além, do Chico. O livro é lindo, maravilhoso. E eu lia meio que traduzindo, né? Não foi uma leitura completa, foi alguns trechos bonitos do livro, tal. Depois eu dei para eles. E aí quando a gente terminou, sabe? E todo mundo muito emocionado, porque esses livros do Chico, e aí foi bom a Kátia lembrar disso, quer aprender como consolar, leia as mensagens e leia toda a obra do Chico em relação a isso, né? Que foi a tarefa final dele. É maravilhoso, ali tem todo... Mas, enfim, e aí, quando terminou, a gente deu um passe neles. A Mônica teve a percepção da criança lá, foi bonito de saber, né, tal. E quando a gente terminou, eles estavam emocionados, muito leves, assim, e aí eu vim a saber, no dia seguinte, né, que foi a primeira vez que eles dormiam depois de 2 semanas. Inclusive os avós não conseguiam dormir, né? Foi uma coisa, assim, muito impactante, porque... Imagina, dentro da cabeça da pessoa tem um labirinto de coisas. Passaram a frequentar o centro espírita, né? Passaram a frequentar o centro também. E esse labirinto de coisas está dizendo assim, você perdeu, já era, a vida não faz mais sentido. A pessoa entrou num labirinto que ela não consegue sair. E quando a gente mostra o outro lado, como o vídeo que vocês trouxeram, né, diz para todos que a morte não existe, né? Que somos imortais. Gente, isso é maravilhoso. A pessoa saiu do labirinto, voltou a viver.
Gente, isso é muito lindo, muito bonito. E aí, quando a gente termina, foi essa história, né? E aí eu lembro ainda da passagem de Jesus, né? Eu acho que é muito difícil para as pessoas que não estão acostumadas no exercício de empatia saber se portar diante da dor do outro. E a gente vai compreender isso, as pessoas não exercitaram empatia. E esse exercício que a gente está fazendo aqui já botou a gente no outro patamar. Eu ouvi cada um, eu já aprendi coisas, porque eu não posso falar, o que eu devo falar, né? Porque você fez o exercício de se colocar no lugar do outro, que a gente não faz. Aí eu lembro de Jesus. Quando o Lázaro morreu, ele não morreu. Jesus sabia que ele não estava morto. E por que Jesus chorou? Qual outra passagem do Evangelho mostra Jesus chorando? Mas ele chorou por quê se ele não estava morto? Ele chorou pela dor das irmãs que ele amava, né? Dos amigos da Marta e da Maria. Ele foi, abraçou elas e chorou. Gente, é lindo essa passagem, mostrando que nós precisamos ter compaixão, né? Esse é o sentimento. E depois ele falou, agora deixa que eu resolvo, vamos lá, tira a pedra que ele vai viver. Mas ele chorou. E eu acho isso muito lindo, mostrando o sentimento por trás da ação. Da ação, muito bom, muito bom. Obrigada, Valteno, por compartilhar com a gente esse momento tão importante, né? Tenho certeza que foi muito importante para essa família. Foi a divisão, né, das águas ali. Quando a pessoa não se sente só, né? Ela sabe que ela vai ter alguém sempre por perto, quando ela se sente amparada, né? Esse é o propósito, né? A Cláudia falou que é totalmente sem propósito essa frase, porque para a mãe é muito doloroso, né? E nos momentos de dor, por mais conhecimentos que temos, muitas vezes precisamos de alguém que nos traga uma luz. Lindo relato, ela falou. Muito bom, agora vamos para a sexta e última frase. Vamos lá. Até que você está lidando bem com todo esse processo. E agora? Alguém? Eu penso que... pode falar? O que é que escreve Pode, no chat? não, pode falar. Depois a Carla. Então, queridos, eu penso que nós não podemos, assim, fazer frases feitas, não é? Porque cada um é cada um, e às vezes você se engana nas suas afirmações. Então, eu acho que, olha, se você não está se sentindo tão bem, é natural, mas isso vai passar, porque sabemos que Deus nos ama muito, Ele sempre está acompanhando as nossas dores. Então, fique forte, porque é assim que esse seu ente querido quer te ver. Dá palavras positivas, acho que é isso que a pessoa vai buscar, né? Obrigada. Ok, obrigada, Leila. Carla, pode falar. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas frases, né, de certeza, porque a verdade é que a gente não tem certeza de nada. Às vezes a pessoa está com uma feição boa, está se mantendo ali aparentemente equilibrada, mas ninguém sabe o que a pessoa faz em casa. Ninguém sabe se ela está sem comer, sem dormir, que nem o relato que a gente teve agora. A família estava 2 semanas sem dormir. A gente não sabe como a pessoa está. Todo mundo veste uma máscara para ir para a sociedade, né? E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente acaba reforçando comportamentos que não são saudáveis. Então, a perspectiva é que perguntas genuínas e abrir espaço para que a pessoa traga o que ela sente. E ali a gente traz uma frase de consolo dentro do contexto daquela pessoa, é muito mais efetivo do que ficar trazendo frases com muitas aspas, né, de consolo, porque às vezes as não são de consolo, às vezes a gente vai falar isso para a pessoa e vai ferir ela por dentro, porque só ela que sabe o sofrimento que ela está passando e que ela não mostra para ninguém. Valeu, muito obrigada, Carla, obrigada. Kátia, pode falar. Hoje falante, né? Eu me lembrei, alguns anos atrás, a Deusa Samu fez uma palestra lá na casa, né, que eu trabalho, na Semana Espírita de São Caetano, e ela é uma palestrante espírita, é psicóloga, e ela é especializada em luto.
E aquele dia o tema não era sobre isso, mas sabendo que ela era especializada em luto, eu comprei um DVD que tinha, né, algumas palestras delas. E uma delas me chamou a atenção, e tem bastante relação com essas frases, porque ela fala que, especialmente entre nós espíritas, nós cometemos muito esses erros. Porque ela diz assim, o fato de a gente saber que a vida continua, é um consolo enorme, evidentemente, mas não tira a saudade. Eu falei, então a gente tem que se permitir um pouco esse processo. Ela diz que o luto que não é vivido é muito perigoso, ele pode virar lá na frente. Ela diz que tem relatos de pessoas que, aparentemente, como está nessa sexta pergunta, lidou muito bem com o processo, muito mais por pressão das pessoas dizerem exatamente isso. Nossa, você está bem, porque, né, você sabe que a vida continua, e isso traz um peso que a pessoa não se permite chorar por um tempo, não se permite, sabe, ter aquele momento de deixa eu quieta, daqui a pouco, né, eu volto ao normal. Mas isso lá na frente pode estourar uma depressão, pode trazer muita coisa de complicação de doenças na matéria. Então, isso é uma coisa muito forte que eu me lembro que ela falou. E essa falta de empatia, às vezes, de dizer para alguém que é espírita, mas você sabe que a vida continua. Ela fala, sabemos, mas é uma pessoa que eu perdi, que eu não vou mais olhar no olho, que eu não vou mais pegar na mão, que eu não vou sorrir junto, que não vai jantar na mesma mesa comigo. Então, que isso precisa, sabe, ter esse cuidado. A pessoa sabe, ela não vai sentir aquele desespero de alguém, talvez, que não tenha essa certeza da continuidade da vida. Então, ela tira o desespero, mas o fato da pessoa, né, é uma perda, né? Então, ela fala, essa perda, ela tem que ser vivida, ela não pode ser muito longa, evidentemente, tudo isso precisa ser cuidado, mas que precisa desse momento, é uma fase que, se ela for pulada, isso pode complicar lá na frente. Ela relata, assim, casos de anos depois a pessoa cair no luto, né? Então, é só um comentário, né, que eu absorvi aí do que ela falou nessa palestra. Valeu, foi ótimo o seu comentário, realmente. Eu vou liberar já para a Isabel, agora a gente já tem que ser um pouquinho mais rapidinho. Aqui a gente teve também a Júnia, né, falando que não podemos realmente saber o íntimo do outro, e o Gelson, que às vezes a pessoa está aparentando a aceitação e está pensando em suicídio, verdade. Pode falar, Isabel. Fechadinho o microfone, eu acho. Não estou te ouvindo. Desconectou o som. Depois, se você quiser falar, tá bom? Aí você volta. Tenta sair, acho que entrar de novo. Então, gente, a gente quer agradecer muito, muito mesmo a colaboração de vocês, né? Respondendo, se a Isabel voltar, Denise, depois você dá uma palhinha para ela, vou passar para você, Denise. Sem som dele. A respeito dessas colocações, independente do que falou, do que a pessoa não falou, não importa, porque muitas vezes a gente não tem uma noção realmente do que tem que falar. E nós vamos falar agora sobre uma cartilha dizendo o que é aconselhável e o que não é aconselhável dizer para o enlutado. Essa cartilha, a autora dela é a doutora Raíssa Souza Guiar, é a autora e organizadora dessa cartilha, ou tabela, como preferirem. Ela é doutora médica do Programa de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, e foi recomendado pela própria Diretoria de Medicina da USP para ser utilizada para todos aqueles que atendem pessoas enlutadas. Então, vamos lá. Então, ele está num lugar melhor, que nós comentamos sobre essa frase. O que não dizer? Ele está num lugar melhor. Por que não dizer? Não se pode informar algo que não há certeza, que foi algumas pessoas até comentaram sobre isso. Melhor dizer, eu sinto muito. Beth? O que não dizer? Eu sei o que você está sentindo. Por que não dizer? A experiência do luto é individual. Nós não podemos viver a experiência do outro. Eu acrescentaria aqui, não contar a nossa experiência, porque a nossa tendência é essa,
quando uma pessoa vem falar sobre algum problema, seja morte ou uma doença, nossa tendência é contar a nossa experiência, e a pessoa não quer ouvir isso. Melhor dizer, posso imaginar o que você sente, dê chance da própria pessoa dizer como se sente, reforçando, não contando a nossa experiência. Uhum. E não para o enlutado. Tenho certeza que ele preferia assim. Por que não dizer essa frase? Se a pessoa da casa espírita não conhece o ente que se foi, como tem certeza de suas preferências? Como foi dito no grupo, né? Vocês fizeram boas referências na dinâmica. O que é melhor dizer? Sabemos que nada acontece por acaso. Essa frase, ela mostra que Deus sabe de todas as coisas. A gente tem que trazer, né? Quem está passando por esse processo, mas junto, para se conectar mesmo com Deus, né? Natalina? Natalina? Microfone? O que não dizer? Como você está? Como nós já vimos, né, as colocações dos amigos, é muito difícil da gente questionar isso, né? Como você está? Como que a pessoa poderia estar, né? Muito, muito triste, né? E por que não dizer? Provavelmente responderá, estou bem, ao invés de responder genuinamente. Então, como que você vai questionar, né? E querer saber da pessoa se ela está bem ou não, né? Então, é algo muito particular. Então, nós não devemos, ou a orientação é que não se faça isso. Melhor dizer, deve estar sendo muito difícil. Reconhece o momento doloroso e dá a chance da pessoa sofrer sem cobrança. O que não dizer? Você é jovem, pode ter outros filhos. Por que não dizer? Porque filhos são insubstituíveis. Como dizer a um pai ou uma mãe esquecer aquele filho ou filha? E já partir para uma próxima gravidez, se eles nem tiverem essa opção? É complicado, gente. Melhor dizer. Fale sobre isso se você quiser. Eu estou aqui para te ouvir. Assim, a gente permite que a pessoa compartilhe conosco, né, as suas memórias, e a gente acaba acolhendo as dores dessa pessoa, quando a gente faz isso. Deixa ela falar do filho, o quanto for, não importa a idade, podia estar no ventre ou podia ter 60 anos, ela vai querer falar dele. Denise? Até que você está, o que não dizer? Até que você está lidando bem com todo esse processo. Por que não dizer? Sua sugestão pode sugerir que a pessoa deveria estar sofrendo mais. Né? A intenção às vezes não é essa, mas o enlutado com a sua dor e dentro daquela fragilidade toda que ele está, ele fala, mas será que eu estou me lidando tão bem assim? As pessoas estão achando que eu não estou me importando com o que aconteceu? Melhor dizer, que uma pessoa até disse aí também, não tem problema algum se você não estiver bem. Fica tranquilo, viva seu luto, chora, fala, grita, ora, tenha seu momento com Deus,
mas deixa a pessoa, a gente tem que dar para a pessoa a liberdade dela se sentir como for. Porque muitas vezes a gente chega para ela, olha, você não deve ficar chorando porque você não está deixando, a gente ouve muito isso, você não está deixando ele subir, ele se libertar, ele se desapegar. Gente, tem que chorar, tem que sofrer, porque isso é uma coisa muito séria, é uma das coisas mais sérias que a gente tem na vida, é um processo de luto, gente. Então, não, gente, é o meu modo de falar, viu? Não é impositivo, não, eu só estou colocando o que que a questão aí está falando. Então, é uma coisa muito séria, é seríssimo. Então, vamos deixar a pessoa falar. Ela falar o que ela quiser, ou ela não falar se ela não quiser. Muito bom. Vamos lá, Rô. Gente, alguém gostaria de contar um caso, alguma coisa que aconteceu quando sofreu esse processo de luto? Se alguém quiser falar alguma coisa, gostaria de falar? Eu tenho uma experiência positiva. Você sabe que tem um centro que tem uma senhora que chama Dona Iva. E ela já contratou o coral para tocar no dia que ela desencarnasse. Então, quando ela passa essa mensagem para todo o pessoal que está assistindo a palestra, ela já passa uma mensagem positiva do que é a morte. Inclusive, ela pede para o coral de vez em quando: vocês não querem cantar aquela música lá? Olha lá, hein? Eu vim pegar no pé de vocês se vocês desafinarem no dia. Porque quem está lá, ela diz assim, quem estiver no meu velório, eu não quero que chore, mas que agradeça por todas as experiências que eu consegui passar. Então, é uma experiência positiva que eu acho. Obrigada, Helenice, obrigada. Kátia? Também uma experiência positiva. Eu, na verdade, perdi meu irmão, ele teve um infarto agora, 2 anos e meio atrás, aos 51 anos, e no momento do velório, é aquele momento muito difícil, muito triste, muito, né, uma coisa no susto, e todas as pessoas vêm, e cada uma fala, né, algumas dessas frases que vocês colocaram aqui, a gente ouviu, não muitas, mas algumas, mas especialmente uma amiga muito querida, ela me fez ela me falou uma frase, né, que foi uma coisa, assim, muito inesperada e que foi fantástico a forma como aquilo me transformou naquele momento. Ela encostou assim, olhou para mim e falou, do que vocês brincavam quando criança? Essa frase dela me levou imediatamente para as cenas da minha infância com esse meu irmão, das coisas que a gente fazia, das brincadeiras que a gente tinha. Isso me tirou e me transformou naquele momento de um estado muito pesado para um estado de muita alegria, porque a infância é um momento muito gostoso, e a minha infância com os meus 2 irmãos foi muito gostosa, uma relação que até hoje, né, sempre continua muito gostosa. Então, assim, a habilidade de algumas pessoas, né, com uma frase totalmente atípica, que jamais estaria num manual como esse, mas que foi, até escrevi um cartão de Natal à mão para ela, coisa que ninguém mais faz, né, naquele ano, falando, Rita, foi um presente aquela sua frase naquele momento. Então, uma experiência boa de alguém que teve uma presença de espírito incrível. Muito obrigada, Kátia. Valeu. Gente, só vou pedir que vocês sejam bem rapidinhos, tá? Iracema, depois vamos, que está chegando no final já. Tá bom. Né? Iracema. Iracema. Bom dia a todos. Falando da experiência, né? Hoje, esse fim de semana, estou passando pela experiência de ver alguém partir. E assim, o meu pai, ele tem 88 anos. E ele, quando fala de morte, ele fala assim, é só o corpo que morre. O espírito continua, o espírito continua. Então, ele fala sempre isso, sempre falou. Mas quando eu disse para ele, a semana passada, que a irmã dele estava doente, estava no hospital, ele falou assim, a irmã dele tinha 90 anos. Ele falou assim, agora ela vai partir. Tá, tudo bem. Ela mora no interior e eu não tinha a intenção de levar ele no velório, porque é muito pela distância, as condições físicas dele e tal, né? E aí a minha tia desencarnou ontem, a minha irmã
a mais nova falou, vamos lá, vamos no velório, vamos no velório. E aí eu falei para o meu pai que a irmã dele tinha partido de manhã, e falei para ele, pai, a gente vai no velório dela, o senhor quer ir? Ele falou assim, sim, eu vou, né? E fomos. E foi muito, assim, emocionante, comovente, ele se despedindo da irmã, né? As minhas primas são católicas, né? Então elas sentem essa partida de um modo muito dolorido, né? E para todo mundo, para todos nós é. Mas, assim, o que eu quero dizer contando isso, as pessoas nessa idade, quando elas veem os irmãos partindo ou os amigos partindo, ela fala assim, pode ser que eu seja o próximo, né? E aí só ficou meu pai e mais uma outra irmã dele. Daí ele falou assim, eu só vou daqui a 13 anos, porque ele disse que ele vai viver até os 100, né? Mais de 100. E assim, na hora da despedida final, né? Antes de levar ela de enterrar mesmo, ele chegou perto do caixão e falou assim para as minhas primas, eu posso beijar ela? A Iracema travou, gente. Como a gente está apertadinho no tempo, Tati e Cláudia, vocês podem ser rapidinhos, por favor? Tati? Oi. Bem, um dos motivos de eu querer participar do grupo, né? Vou falar rapidinho. Eu perdi meu esposo faz 5 anos. Tive um casamento de 20 anos maravilhoso, foi o grande amor da minha vida. E ele partiu, ele ficou doente, de uma doença degenerativa por 10 anos. E nós tínhamos um relacionamento maravilhoso. Ele partiu na minha cama, me abraçando. Eu chamei o médico, né, e não sabia que ele estava se despedindo de mim. Eu fiquei muito mal, porque eu moro na minha cidade sozinha, minha família... eu moro no Rio de Janeiro, não tenho família aqui. Então foi muito difícil eu perder ele, e eu entrei em depressão, tive vontade de fazer coisas que talvez levasse a minha vida, mas eu já tinha conhecimento da doutrina, eu sabia que não poderia atentar contra a minha vida, né? Mas foi muito difícil. Eu adquiri uma urticária, uma alergia ao calor devido à parte emocional. Eu já estou bem da depressão, mas ainda continuo tomando remédio para ansiedade. Eu frequento uma casa espírita, eu digo que foi a doutrina que me salvou, assim, de tomar uma atitude maior, mas mesmo assim ainda sinto muita falta dele, e às vezes, quando eu estou sozinha em casa, ainda choro. Eu ouvi, né, falar no grupo que quanto mais tempo a gente vive esse luto, é melhor, para não deixar ele passar muito tempo. E eu não sei se foi isso que aconteceu comigo, eu ainda sinto a falta dele muito. Tati, é normal, tá? E você não se culpe, tá? Agradecemos muito seu relato e sentimos muito pela sua perda, viu? A gente está com um pouquinho de pressa, então a gente queria te ouvir mais, mas a gente ainda vai ouvir a Cláudia e vamos pegar a palavra de novo, tá bom, gente? Para a gente encerrar no horário. Mas a gente adoraria ouvir a história de todos. Eu mesmo queria contar a minha. Vamos lá, Cláudia. Depois você conversa com a Tati. Posso. Põe o teu telefone, Tati, que é a Sandra, que perdeu o marido recentemente, te liga, vocês batem um papo. Muito eu gostaria. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada. Cláudia?
Bom dia a Bom todos. dia. Mais nada. Eu só gostaria aqui de lembrar de um luto que as pessoas menosprezam. Assim, não todas as pessoas, mas foi uma coisa que eu vivi e que eu lamento muito quem pense dessa forma. É quando a gente perde um pet. As pessoas viram para você e falam assim, ai, mas era só um cachorro, ou era só um gato. Certeza. E isso é muito dolorido, porque não deixa de ser uma perda, né? E muitas vezes aquela pessoa só tem aquele pet, né? Então, a expectativa sua de carinho, de troca, de afeto, é aquele pet. Então, eu gostaria sempre, né, de relembrar isso, né, para todos nós, refletirmos que a dor de cada um é ele que sabe disso, e pode ser um gato, um cachorro, um passarinho, mas não deixa de doer tanto quanto um ente querido. Era só isso. É isso mesmo. Eu chorei muito quando perdi minha gatinha. Fiquei muito triste. Isso realmente a gente precisa aprender também, né? A não dizer. É o não julgar também, né? É, Cada um não sente julgar. que é A pessoa diferente, né? como se aquilo não fosse doer, não fosse É. uma perda, né? É Mas verdade. É Concordo. verdade. Então, gente, a gente vai dar continuidade aqui para encerrar. Vamos lá, Rosana. Então, a Rosana vai só... Então, essa nós vamos ter que pular, né? Porque já consolaram. Essas histórias que já foram contadas, já foram... Isso. Então, é você, Sandra. Bom, depois do que nós ouvimos aí, né, nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, né, todo cuidado possível, né, pensarmos no que dizer, como nessa imagem aí da tela. Tem frases que soam como acolhimento, mas ferem como julgamento. Você precisa ser forte, jura? Jura? Quanto mais eu preciso ser forte. Achei que estava fazendo o meu melhor. Pelo menos ele não sofreu. Não sofreu em relação ao quê? Ao tempo? Será que 3 meses sofrendo ou 3 anos vai fazer diferença? Deus sabe o que faz. Nós, espíritas, temos um conhecimento sobre Deus. Outras podem ter crenças diferentes. E aí? Deus escolhe levar o meu ente querido porque quis, para me fazer sofrer? Já faz tanto tempo. Do mesmo jeito que a gente não tem como medir a dor do outro, não temos como dizer ao outro que já deu seu luto, seu sofrimento, sua saudade. Você precisa seguir em frente. Mas eu estou fazendo isso. Eu não tenho outra opção. Mas ainda dói. Vamos lá. O verdadeiro acolhimento não tenta apagar a dor. Apenas segura a sua mão, enquanto ela, a dor, existe. Denise, podemos seguir. Essa próxima pergunta aí nós não vamos fazer, ou não vai dar tempo, tá? Eu queria só ir já finalizando, pessoal, com o seguinte, para a gente pensar, para a gente, as casas espíritas, né, quem atende as pessoas enlutadas, todo mundo, enfim, pensar que é o seguinte, a dor, ela tem que ser consolada e depois esclarecida. A doutrina espírita consola e esclarece. Então, ela primeiro consola. Quando aquela pessoa tiver condição de ser esclarecida, a gente esclarece. Porque, às vezes, a pessoa chega numa casa espírita ou em qualquer lugar e ela vai falar uma coisa, a pessoa, ao invés de consolar, de começar, porque no capítulo tal de tal livro, aquilo, a pessoa não quer ouvir. A pessoa precisa ser abraçada, consolada, com perguntas pertinentes, que incentivem ela a passar pelo luto e voltar a viver, logicamente, mas que ela tem que passar por aquele processo. Então, a dor deve ser consolada e só depois esclarecida e respeitada. A dor deve ser respeitada, porque é uma dor muito forte, muito triste. Bom, pessoal, é o seguinte, nós sabemos que algumas casas têm grupos de apoio e para pessoas enlutadas, mas nós colocamos uma sugestão aqui sobre como montar um grupo de apoio, só que não vai dar tempo da gente contar para vocês. Então, nós vamos deixar no grupo
tá, pessoal? Se alguma casa tiver interesse em montar um grupo de apoio, nós vamos deixar a sugestão lá, é só apenas uma sugestão. Quanto às perguntas que foram feitas a respeito de crianças, como uma criança podemos lidar com uma criança que perdeu o irmão, ou como que nós devemos, prometo para vocês que nós vamos estudar e trazer essa resposta aqui no projeto Centro Espírita a respeito de crianças. Né? A gente não deve, porque a gente não tem condição de falar, porque isso não foi pesquisado por nós, mas nós vamos pesquisar e trazer, tá, gente? E agora, então, já finalizando a nossa apresentação, né, e agradecendo a presença de todos, nós vamos chamar a Beth, que ela vai trazer uma mensagem de Santo Agostinho, e logo depois a Rosana fará as considerações finais. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Falem comigo como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas. Eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriem, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum tipo, sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio não foi cortado. Por que eu estaria fora dos seus pensamentos agora que eu estou fora de suas vistas? Eu não estou longe, apenas estou do outro lado do caminho. Você, que aí ficou, siga em frente. A vida continua, linda e bela como sempre foi. Santo Agostinho. Então, pessoal, eu queria, assim, quero agradecer o nosso grupo, tá? Nosso grupo incrível pela força e pelo esforço e a dedicação que cada um trouxe para esse projeto. Mesmo diante dos desafios, como casos de doenças e o processo de luto que algum de nós enfrentamos, incluindo eu, perdi minha avó faz pouco tempo, e a nossa querida amiga Sandra, né? Nós conseguimos nos unir, trabalhar juntos, como sabemos, nada é por acaso, né? A Sandra, com toda a dificuldade, foi fundamental para a realização desse trabalho, que fala diretamente ao coração de quem está passando por momentos difíceis. O que mais me tocou nesse grupo foi o olhar acolhedor de cada uma de vocês. Desculpa. E trouxe para esse projeto que a gente fez de luto toda a diferença. E eu dedico esse trabalho para todas, viu? Porque vocês foram, assim, demais. Obrigada.